E eu quero trazer, então, antes da gente entrar nas perguntas aqui, eu quero trazer dois pontos que corroboraram com essa queda do índice Bovespa nessas 2 últimas semanas, se materializando. O primeiro, eu quero falar do setor de petróleo, que é um setor que muita gente tem investimento, muita gente gosta, se não da Petrobras, gosta das Junior Oils, que são aquelas empresas de petróleo, aquelas empresas menores, né? Prio, PetroRecôncavo, 3R e por aí vai. Essas companhias, como é que elas trabalham? Né? Elas pegam poços que não são mais tão úteis para a Petrobras, ou seja, que a Petrobras precisa de poços com grande volume, né? Dado o teu tamanho. Então, ela compra esses ativos da Petro e explora esses ativos, tá? A primeira, né, uma das primeiras foi Prio, funcionou muito bem, várias outras vieram nessa esteira e começaram a comprar esses poços ativos da Petro para poder, com esses poços, remunerarem e gerarem receita. A maioria vende internamente, né, no caso da 3R, PetroRecôncavo, mas a Prio é uma das exportadoras e, claro, a maior delas a Petrobras, tá? Agora, o grande detalhe é quando a gente analisa um setor como esse, né, como o setor de petróleo, é que às vezes a gente olha para pontos específicos, no caso seria, vamos olhar para o petróleo. Eu acho que o petróleo vai subir e tal, então vale a pena comprar Petrobras. Ou o petróleo vai subir e vale a pena comprar uma Prio, uma 3R, que seja. Por quê? Porque ela vai ganhar, porque ela tem o poço e tal. Isso já é muito difícil por si só, você analisar commodity, tá? Eu fujo, às vezes penso, por que você não tem empresa, não gosta muito de empresa de commodity? Porque é muito difícil você analisar commodity, cara. Durante minha vida de investidor, uma das maiores dificuldades era tentar identificar a tendência em commodity. Minério, petróleo, qualquer que seja. Por quê? Porque depende, de economia mundial. Então, analisar minério. Eu acho que o minério, no atual patamar, não tem motivo para subir. Só que eu não sei se a China de repente entra numa enlouquecida e volta com uma política expansionista, o minério vai valorizar. E aí, né, eu errei. Você poderia pensar que o petróleo tem um teto ali de $90 hoje, mas aí vem um sheik árabe que, né, é dono da torneira e fala assim, fechei pronto. E aí ele passa de $90, tá? Ou vem algum outro fator que você não tem. Então, assim, é muito, muito complicado isso, muito difícil essa precificação de commodity. Porém, quando você tem uma empresa que atua dentro de um setor, por exemplo, petróleo, né, que o mundo é movido a petróleo, não adianta o discurso. Inclusive vieram com esse discurso agora, né, ambiental, né, mas eu vou falar um pouquinho mais disso depois. Mas enfim, quando você tem uma empresa dentro de um setor, uma extração de petróleo, que é o óleo que move o planeta, é muito difícil que deixe de ser o óleo que vai mover o planeta e é muito difícil que esse óleo venha muito abaixo, a não ser numa recessão mundial completa, tá? Completa. E aí sim você veria o petróleo mais baixo. E aí elas se sentiriam. Mas sentiriam mesmo por uma oscilação da commodity, ou seja, do próprio óleo, que é o que elas vendem, tá? E não pela empresa em si. Só que, o que acontece? Quando a gente tem uma mega empresa como Petrobras dentro do Brasil, inclusive eu até brincava lá entre 2010 e 2015 que os livros de economia deveriam ser mudados, né? Políticas econômicas, o Banco Central pode usar o redesconto, pode usar o compulsório, né? Pode usar a taxa de juros. Eu tinha que colocar ali embaixo também que o governo poderia usar a Petrobras, porque o governo usa a Petrobras para fazer políticas econômicas, políticas quer que seja. E esse cenário tinha sumido de Petro. Tanto que quando a Petro bateu, sei lá, 20 e poucos, 26, o pessoal que me acompanha aí no FIA Black e tal, sabe, no Projeto Milhão, eu falei assim, olha, para mim Petro é uma compra clara para quem gosta, né, para quem quer se expor e que vai receber também um nível de dividendo muito alto. Por quê? Porque era muito claro, a política nunca foi feita isso com Petro, ou seja, vamos vender ativos acessórios e vamos focar realmente na extração de grandes poços, daquilo que realmente dá lucro, e o lucro estourou. Mas não é prerrogativa desses governos de esquerda, ou seja, todos os outros que já apareceram no Brasil, fazer isso, né? Por acaso, não sei, uma insanidade momentânea do cabaré, foi feita uma política assim com Petrobras, deixou autonomia para ela e o PPI, né? Ou seja, a paridade de preço internacional, rolando solta com os derivados. Por quê? Porque a Petro importa derivados. E em 2010, 2015, eu acompanhei muito, muito Petrobras e o que foi feito com a empresa, ela só não quebrou porque ela é gigante, mas ela chegou muito próximo de ter muita complicação. O preço da ação foi para R$4 e tal. O que era feito? Era feito política econômica com base no preço de derivados. Por que fazia essa política econômica? Porque quando o petróleo, né, o derivado,
ele tem um impacto muito grande no índice inflacionário. E a inflação derruba qualquer governo não autoritário, né? Um governo autoritário não derruba, mas um não autoritário derruba. Então, assim, sabedor disso, você precisa controlar a inflação, e aí eu controlava via Petrobras, tentava, né, de certa forma, enxugar ali o preço do combustível. E voltou a ser feito isso. Tá? Então, o que aconteceu? Voltaram com o imposto, né? Vão voltar com o imposto, quer que seja. Só que se eu volto com o imposto, a inflação explode. A inflação alta já explode. Então, o que eu faço? Eu jogo o custo para a Petrobras. Então, uma empresa que tinha um lucro alto, dá para você começar a jogar um prejuízo nela, né? Porque você joga esse prejuízo na área de distribuição, que seria compensado com a geração, com a produção, que, né, acabaria também dando, a empresa geraria um lucro, mas você, com a área de distribuição, você começa a controlar, né, o preço dos derivados aqui dentro. Então, isso é um tiro no pé para uma companhia de capital aberto que deveria gerar valor para o minoritário. Eu já vi esse filme, a narrativa, e o próximo passo é a narrativa de que é preciso investir em refinarias, para que o Brasil seja autossustentável em derivativos. Vai ser a próxima narrativa, vocês podem anotar e escrever isso daí. O maluco lá falou numa live que a próxima narrativa do governo relativo à Petrobras é que deve voltar os investimentos em refinaria para poder suprir toda a nossa demanda e não sermos dependentes do externo. Essa é a próxima narrativa. Então, assim, como é que você vai ser sócio de uma companhia em que o minoritário é deixado de lado, ou seja, não minoritário, mas a geração de valor é deixada de lado. Você já esperava isso, Gustavo? Eu não esperava nada diferente de uma política que foi feita entre 2010 e 2015, com Dilma e Manteiga, tá? Pelo mesmo partido, novamente, não dava para imaginar, tá? Então, assim, eu teria Petro? Não, eu me desfaria da posição, eu quero dormir tranquilo, eu não quero ter encheção de saco. Mas aí, o que acontece? Aí que o problema não seria só esse, sabe? Porque assim, eu quero ter posição no petróleo e tal, mas eu não vou ter petro, ok. Só que o que o governo fez? Numa canetada, ele está buscando alterar toda a premissa de investimento na cadeia produtiva de petróleo. Por quê? Porque agora produzir petróleo no Brasil, nós vamos taxar você em 9% por 4 meses. E no Brasil não há nada transitório que não torne permanente. Nenhum imposto transitório no Brasil deixou de ser permanente. Pode deixar, claro, né? Não é verdade. Mas não há nada mais transitório no Brasil que vire permanente. Ou seja, 4 meses? Não, são só 4 meses. Aí depois de 4 meses vai haver uma nova narrativa, né? Para dizer que precisa continuar. E isso impacta quem? Toda a cadeia produtiva, ok? E aí é um problema seríssimo de investimento. Muitas empresas fizeram investimentos, construíram plataformas para exploração offshore ou até mesmo em terra, e agora elas não vão conseguir exportar, ter a mesma margem que teriam antes. E outra coisa, esse é o pior deles, tá? Não se onera exportação com finalidade arrecadatória. Se onera exportação com finalidade de controle. Ora, imagina, né? O Brasil tivesse refinarias e tal. Vamos onerar a exportação, por quê? Porque eu quero que esse petróleo fique aqui para o refino. Mesmo assim, há muita controvérsia, tá? Por quê? Vamos lá, o preço, dado que o preço do petróleo é um só, né? Digamos que o Brasil tivesse um custo de refino muito baixo, tá? Logo eu vou onerar uma exportação de petróleo para refino para que ele fique aqui. Ainda há controvérsia, mas faria algum sentido, mas há controvérsia. Então, assim, a narrativa de que vamos onerar a exportação com a finalidade arrecadatória, ou seja, para cobrir buraco, é outro tiro no pé. Então, o que o mercado sentiu? O mercado sentiu que, numa canetada, eu posso alterar qualquer cadeia produtiva dentro do país. Né? Eu ouvi um toque-toque, lembra? Quando eu vou abaixar a energia elétrica? Ou seja, numa canetada, eu altero premissas de toda uma cadeia produtiva, como foi feito lá atrás. Né? O toque-toque assim, Dilma, é você? Você voltou? Porque assim, eu alterei uma cadeia produtiva de geração de energia lá atrás. O que aconteceu? Anos depois o preço da energia disparou. Ponto. Isso já foi feito lá atrás. Vocês devem lembrar. O preço da energia hoje ele é muito maior do que lá. Por quê? Quando você alterou a cadeia produtiva, o investimento que era para ter sido feito em 2010, 11, 12, 13, não foi feito. Se esse investimento não foi feito, eu não tenho essa energia hoje. Se eu não tenho essa energia hoje, a energia é mais cara, porque a geração que eu teria a mais não houve. Então o que está acontecendo agora e que o mercado está sentindo, que foi isso que jogou o mercado para baixo também, com muita força, é que, peraí,
Numa canetada, eu estou alterando toda a cadeia produtiva. Não, mas eu estou aumentando o imposto. É a mesma coisa, eu estou aumentando. Na época lá, a Dilma falou, não, vamos rever a taxa de retorno desses projetos, porque eles não ganham muito dinheiro. Então, mas a desculpa agora não, porque o Brasil, ele não quer, ele está olhando para o ambiental. Parece que foi isso que eu ouvi. É umas coisas tão esdrúxulas que dói o meu ouvido, eu começo a escutar e eu paro. Parece que esse era o discurso, né? Que a gente vai ter que, então, parar com esse negócio de petróleo, porque isso polui o mundo, tá? Então, assim, vamos onerar o petróleo. Só que eu estou onerando o petróleo porque polui o mundo ou porque eu quero aumentar a arrecadação? E não se taxa exportação para aumentar a arrecadação. Esse é o primeiro erro. Segundo erro aqui, peraí, eu me instalei aqui, e não são só as Junior Oils, não. Tem várias empresas internacionais que vieram para o Brasil para explorar. Aí, de repente, vira e fala assim, peraí, eu vim com uma tira, eu fiz um projeto, dado que não existia essa taxação. Agora você está me dizendo que existe essa taxação, depois de todo o investimento feito, pronto, destruir a cadeia produtiva. Qual é o futuro disso? O futuro disso é que provavelmente uma Petrobras vai ficar sozinha, as outras empresas não vão conseguir no longo prazo, tá? E a nossa dependência é cada vez maior. Beleza? A nossa dependência é cada vez maior. Então, é essa a leitura que o governo fez. Que o mercado fez. É essa a leitura. E jogou tudo para baixo. Não tem jeito, cara. É isso. Né? O Moretti coloca assim, hoje estamos a 330. Porque você fica indignado. Porque você analisa, estuda e tal. Aí vem lá, na canetada, vamos mudar o imposto de exportação de um item de uma cadeia produtiva. Então, você pegar as Junior Oils, algumas despencaram 10% hoje. Se pegar, por exemplo, uma Prio, muda completamente o valuation da companhia. Muda o valuation. Tá? Então, assim, o crescimento implícito ali. E como é que ficam os investimentos? Vamos tirar menos óleo. Tirando menos óleo, ou seja, é um produto que o mundo consome, né, você tem menos oferta interna, você tem menos capital entrando, porque eu exporto menos. Ou seja, você começou a destruir uma cadeia produtiva. Eu espero que alguém, em sã consciência no cabaré, que não esteja embriagado, sob uso de substâncias, né, entorpecentes, qualquer coisa, vire e fale assim, peraí, pessoal, vamos recuar com isso daqui, porque não vai dar certo isso, cara. Eu espero, em sã consciência, que essa voz aconteça, tá? Mas só para entender como é que é o avanço em cima dessas estatais, hoje tivemos a indicação de João Luiz Fukunaga para presidir a Previ. Quem não sabe, a Previ é o Fundo de Pensão do Banco do Brasil. Se tiver algum funcionário do Banco do Brasil aqui, sabe do que eu tô falando, tá? Veja bem, o cara, Fukunaga, ele é funcionário de carreira do Banco do Brasil desde 2008. Escriturário. Não tem nenhuma vocação para fazer gestão de bilhões que está dentro da Previ. E, claro, ele é sindicalista. Ou seja, esse tipo de gestão me faz realmente ficar bem distante de estatal. Mas bem distante de estatal. E tomar muito cuidado com a alocação. Mais do que nunca, as super quartas anteriores do stock picking se faz presente. Ok? Analise muito bem a empresa. Olhe muito bem para quem você está comprando. Beleza? Eu queria complementar com isso, porque realmente é esse barulho que derrubou o mercado. Ou seja, eu preciso... Olha só, a conta é tão apertada que eu preciso onerar uma cadeia produtiva para fechar a conta fiscal, porque eu não vou fechar a conta fiscal. Esse é o segundo recado que foi dado. Não só quebro a cadeia produtiva de petróleo, mas eu falei assim, olha, eu preciso onerar exportação aí. Agora, vamos onerar também quem fica na jogatina, jogos eletrônicos. Vamos achar alguma coisa, a gente precisa taxar. Porque não vou fechar o fiscal, ele já sabe. Esse é o recado que eles estão dando. Aí você vira e fala assim, bom, beleza, vou comprar um título brasileiro lá e tal, eu vou exigir mais prêmio. Por quê? Porque os caras estão procurando, sabe quando você procura, isso já aconteceu comigo também, você fica procurando moedinha para fechar uma continha para você pagar, sabe? Caça moeda para pagar a Zona Azul, caça moeda para não sei o quê. O governo tá assim, vamos caçar alguma coisinha ali para eu onerar, porque eu preciso fechar o fiscal que eu não vou fechar. Então eu fico caçando isso daí. Bom, foram com toda a sede numa cadeia produtiva e aí o mercado está cobrando seu preço. Olha, veja bem, caiu até pouco frente à sinalização que o governo fez. Não tem como você ver uma curva de juros cair nesse momento, tá? 104 mil pontos hoje para o índice Bovespa, pode haver repique, mas eu diria que está até caro. Beleza, pessoal? É isso.